Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad e vou dar uma dica e truque do ASP.NET Core. E neste vídeo eu vou mostrar o Visual Studio Code, tá? Bom, para quem não conhece, entra nesse site que é o code.visualstudio.com/download e baixe o arquivo. Ele é uma ferramenta da Microsoft gratuita que você pode desenvolver tanto no ambiente Windows, quanto Linux, quanto Mac. Por isso que ele tem ganho muito mercado ultimamente. Bom, como é que eu começo a trabalhar com ele? Primeira coisa, o objetivo nosso é desenvolver uma aplicação ASP.NET MVC, com todo o padrão de MVC, controllers, views, etc. E utilizando um template dele mesmo. Então, vamos utilizar aqui um botão direito, eu vou criar um folder, tá? Uma pastinha nova, vou fazer bem do zero mesmo. Aqui eu vou chamar então de ASP, vou colocar de ASP CMD de command line, tá? Eu vou fazer um MVC. Então, ASP, vou inverter aqui, ó, ASP MVC de command. Enter. Vou entrar na pasta e aqui você pode usar o Shift com o botão direito. Você vai ter aqui abrir janela de comando. Essa é a janela que nós vamos trabalhar. Se você assistiu a minha outra aula de como trabalhar com o .NET CLI, que é o client, você sabe muito bem que você tem aqui, ó, .NET, version, para saber qual é a versão que eu tenho, que é essa daí, 1.0, 1.3. E aqui eu posso utilizar vários comandos. Tem um deles que é o .NET New. Vou dar Enter. E olha só, aqui eu tenho o .NET New, ó, ASP.NET Core Empty. Então eu coloco Web, ASP.NET Core Web Application. E aí eu coloco MVC. Então vamos lá. Vamos colocar assim, ó, .NET New. Eu quero um projeto de MVC. Então, ó, MVC. Tá, você vai utilizar alguma autenticação lá? Então eu já coloco aqui que o Authentication é igual a nome. Qual é o framework que eu quero usar? Eu posso também colocar um framework e dizer para ele que eu quero o Netcore app 1.1, tá? Quando você dá Enter, é só aguardar um segundo que ele vai criar os templates. Olha só, os templates foram gerados, ó, template ASP.NET Core, criado com sucesso. Se você der um dir, está aqui o diretório inteiro. E agora? Bom, agora eu vou utilizar o nosso Visual Studio Code. Quando eu vou usar o Visual Studio Code, como é que eu abro o Visual Studio Code? Estando na pasta, basta colocar code, espaço, ponto, enter, ele abre o Visual Studio naquela pasta. Visual Studio Code, ele é gratuito, tá? Essa é a versão 2017. E olha que legal aqui, eu vou abrir os folders, só para você ter uma ideia, o que ele gerou, né? Ele gerou esse folder chamado controller, para quem já é conhecido do MVC, ó, ele gerou o home controller. Aqui eu tenho as views, né? Cada view eu tenho aqui, ó, dentro do home eu tenho about, contato e index. No shared eu tenho o layout. Então é praticamente o mesmo padrão que já no Visual Studio, porque é uma facilidade. Bom, Renato, por que você não gera no Visual Studio? Porque eu vou gerar no Visual Studio Code. Imagine que a empresa não tenha o Visual Studio, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, aqui no arquivo program.cs, que é o arquivo base do próprio ASP.NET, o que ele coloca? Bom, aqui está dando umas mensagens lá em cima. Opa, olha só, fiz isso de propósito. Já deram alguns erros aqui. O próprio Visual Studio Code já avisa, né, que assim, ó, tem algumas dependências não resolvidas aqui, ó, tá? Você vai ter que usar um comandinho que é o de restore, tá? Você quer que ele faça o restore por aqui, ó? Se eu der um OK, dar um restore, ele vai rodar exatamente o programa para fazer o restore. O que faz o restore? Ele baixa direto do NuGet todos os pacotes que a gente necessita para executar, tá? Então eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Esses são os pacotes que ele está baixando, tá? Gerando NSBuild, tá? Então ele está baixando da onde? Desse aqui, ó, api.nuget.org. Renatão, e se fosse lá no código? Eu vou dar um CLS aqui, ó. Se fosse no código, você colocaria simplesmente assim, ó, .NET Restore, tá? Pode até dar Enter, porque ele vai verificar os pacotinhos que existem e vai fazer para você. Então, ó, aqui em cima, ó, .NET Restore é o command line que você utiliza para baixar os pacotes da onde? Do NuGet. Tá, perfeito. Vamos limpar essa tela, vamos voltar aqui no Visual Studio Code, né? Uma vez tendo isso definido, eu vou dar um clique aqui, ó,
no menu Debug. Você tem Start Debug para rodar a aplicação, né? Ou você pode também utilizar, isso aqui é via menu, né? Mas a ideia mesmo que eu gostaria de fazer com vocês é lá no código. Então, olha só, aqui na linha de comando, se eu der um .NET Build, eu vou compilar o programa. Pô, mas espera aí, ele vai verificar os erros, etc. Exatamente, ó, build com sucesso. Não dá para fazer isso na ferramenta? Dá também, mas a ideia é mostrar via linha de comando. E como é que eu executo? Então, ó, quando você for executar, basta colocar .NET Run. O que acontece nesse instante? Ele vai pegar a sua aplicação, salvar, compilar, ó, compilar e pronto, já olha, tem uma mensagem dizendo aqui o seguinte, ó. Ô, meu amigo, nós estamos no ambiente de produção, tá bom? E você tem aqui, ó, now listen on este endereço aqui, ó, http localhost 2.5.000. Então, isso é o que ele está escutando. Bom, ora, se ele está escutando, eu vou abrir um browser aqui, ó. Vamos colocar localhost 5.000, enter. Olha o que vai acontecer, que coisa linda, hein? Já criou a aplicação, tá? Essa é a aplicação ASP.NET MVC, no padrão que ele mesmo criou. Aqui você tem o menuzinho de About, o contato, que são as páginas, né? Agora eu vou fazer o seguinte, isso aí já rodou, está funcionando, tá? Eu vou dar um Ctrl C para dar um stop. Se a gente pegar lá no Visual Studio Code, vamos pegar a tela, o controller aqui, ó. Esse aqui é o Home Controller, tá? Esse Home Controller, deixa eu tirar essa tela daqui. Esse Home Controller, pessoal, nós temos aqui, ó, uma mensagem, tá? Your application, vou colocar aqui, ó, página de contato, tá? Quando eu fiz isso, eu posso também pegar lá no menuzinho, vamos pegar essa página layout. A página layout, eu vou alterar os nomes das opções do menu. Antes disso, deixa eu já alterar aqui embaixo. Ó. Aqui no footer, que é o copyright, eu vou colocar meu nome, ó, Renato Haddad, e já vou também alterar o que eu falei para vocês, que é o menuzinho, né? Isso aqui não é um curso de MVC, né? A ideia é mostrar como se constrói o template, dar um start para você. Aqui eu vou mudar para sobre e aqui eu vou mudar para contato. O que você está mudando? Estou mudando os 3 nomes que aparecem lá no menu. No menu? Então vamos fazer o seguinte, você acabou de alterar, certo? Beleza. Dá um file, save all. Ó, save all. Salvamos tudo, todos os arquivos. Vai lá no teu. Você precisa aqui, ó, fazer o seguinte, dá um run novamente. Quando você der um run, ele vai compilar novamente a aplicação, perfeito? E aí ele vai ficar escutando a porta 5000. Quando você der um refresh aqui, ó, dá um refresh, ó, então tá dando refresh, ó, página de contato. Olha lá o menuzinho, ó, sobre, contato, olha o rodapé que eu tinha colocado meu nome, né? Tá lá, ó, tá vendo? Então essas funcionalidades você já tem disponível aqui na linha de comando. Tá, beleza. Vamos dar um stop aqui. Ctrl C para dar um stop. Vamos lá no Visual Studio Code e vamos dar uma olhadinha no seguinte. Ó, no Visual Studio Code eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint aqui nesse ponto que é a tela do About, tá? O controle de About. Eu vou botar aqui um breakpoint e vou fazer com que este bloco aqui, ó, tá? Eu consiga dar um botão direito e aí você tem aqui uma opção de botão direito, aqui eu tenho extrair, é o que eu quero rodar com o debug, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar primeiro com o debug aqui, ó. Tá vendo o menuzinho debug? Você tem o debug, start debugging. Dá um enter aí. Vou fazer aqui novamente. Quando eu escolher aqui o debug e F5, ele vai falar qual ambiente que você quer rodar? .NET Core. Tá bom. Então, ele vai compilar a aplicação, mesmo processo que ele faz no Visual Studio, né? Aqui ele dá um launch para saber o ambiente que ele está fazendo. O launch JSON é o arquivo de configuração do JSON para poder fazer um launch, né?
Bom, esse arquivo launch aqui eu não quero mostrá-lo, porque não é o nosso foco agora, mas você pode mandar executar direto no PowerShell mesmo. Bom, aqui se eu der um Start Debugging, olha o que vai acontecer. Vamos pegar aqui o arquivo que é o controller. Aqui embaixo, igual o Visual Studio, tá? Ó, ele está compilando e já abriu aqui um localhost com o nosso projeto, tá? Tem aqui todas as páginas, mas vamos dar um Alt Tab e voltar ali. Aqui é o que eu estava mostrando, ó, tá vendo? O output dele é igualzinho ao Visual Studio praticamente, com todos os processos que ele faz. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou botar um breakpoint aqui no about, né? Esse resultado aqui, ó, essa variável, esse conjunto de variáveis, esse view data, eu vou dar um botão direito, ó. Escolhe a última opção, Add to Watch, tá? Olha só, você tem aqui uma janela de debug, tá? Então esse Add to Watch está aqui. Eu vou botar um breakpoint aqui, né? E pronto, está definido o breakpoint. Ou seja, quando ele entrar no método about, então vamos lá, vamos clicar aqui no sobre. Opa, entrou, tá parado ali, ó, tá vendo aqui, ó. E eu vou dar aqui a página de contato, né? Você vê que a variável ainda não vale nada aqui, tá como null. Se você der o quê? Olha lá no Visual Studio, você não faz assim, ó. Você dá um F10, aqui você dá um outro comando, F10, aqui você dá um F11, F10, F11, F11. Então eu vou dar aqui um F10, ó, um F11 melhor. Olha lá, já virou ali a variável, página de contato. Então, esse watch você consegue visualizar tudo, né? Aqui eu vou dar um executar e, obviamente, ele vai mostrar o resultado lá na página, tá? Que é a página de about, tá vendo? Então, esse aí é o sobre, né? Então, você tem aqui os recursos no próprio Visual Studio Code, similares ao que a gente tem no Visual Studio comum, que a gente tem usado bastante. Então, resumindo o que nós fizemos aqui, vamos aqui na linha de comando, né? Eu dei lá um .NET New MVC, lembra? Foi a primeira opção que nós demos, e aí, assim que você dá o .NET New MVC, ele cria o template do MVC, logo em seguida nós demos um restore para restaurar os pacotinhos, e demos o build. Precisa do build? Não, se você usar o run, ele já compila e já executa. Então, nesse ambiente, você tem uma facilidade de utilizar direto a linha de comando para criar os seus templates de ASP.NET MVC. Use e abuse desse recurso.